Uma pergunta muito interessante, um e-mail que a gente recebeu. Eu vou fazer um segue, não era do e-mail, mas eu achei muito conveniente. Que eu acho que representa bastante o tipo de e-mail que eu fico infeliz de não ter como responder. Nesse caso, eu vou fazer uma meta-resposta, não consigo responder as perguntas diretamente. Mas foi o Rafael Assis que mandou. E ele escreve: Olá, meu nome é Rafael e eu gostaria de sugerir um episódio, tanto para o Sinapse quanto para o Ciência do Dia, ou tanto faz. Gostaria que vocês fizessem um episódio explicando os paradigmas e procedimentos adotados pelo físico para resolver um problema. E dele chega uma lista de perguntas que ele gostaria de saber. Coisa, por exemplo, quando um carro passa com a roda por cima de uma poça de água, certo? Às vezes isso forma uma ondinha pro lado, espirra água. Às vezes não. Qual que é a velocidade em que começa a espirrar água? Quais que são as condições para isso? Ou qual que é exatamente a força que acontece aplicada para cortar um pão com uma faca? Sabe? E todas essas perguntinhas que ela parece o tipo de coisa que um grupo de físicos tentaria resolver no tempo livre só pra ver o que eles conseguem. Eu acho que é muito essa pira aqui, você tentar construir a coisa na hora mesmo e ver como as várias partes do problema se encaixam e ver o que dá, e muitas vezes você sai com nada mesmo. Sabe, nesse caso da faca no pão, por exemplo, eu acho muito interessante porque a gente tem conhecimento prévio, por exemplo, sobre força de cisalhamento, que eu imagino que seja o que tá agindo, né? Que tá, tipo assim, principalmente nesse problema. E não só porque o pão é flexível. Exato, o pão é elástico, então sólida. Parte da força vai fazer a distorção elástica no pão. Mas aí tem uma parte fina da faca que talvez consiga, de fato, aplicar a força que vai separar a estrutura do próprio pão. E de como você modela as diferentes componentes. Olha, eu iria partir para um empirismo e eu iria fazer vários testes aplicando diferentes forças até que eu quebrasse a superfície do pão e começasse a cortar ele. Exatamente. Mas se você quer fazer isso via modelagem, daí, sabe? E isso que é, a maioria dessas perguntas de física a nível, digamos, mais realizados, coisas mais sólidas, tipo, vamos cortar um pão, vamos acelerar um carro para ele espirrar água, ou algo talvez mais prático. Pô, como que o vento afeta a asa do avião? Não existe um jeito de fazer essa conta bonita na mão, na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes você tem que recorrer a aproximações e métodos computacionais, e tudo isso é modelagem. Você tem que pensar, como é que eu vou modelar um pão que pode ao mesmo tempo amassar e separar? Sei lá, que pensando rapidamente, eu imagino que o processo dele ser amassado é similar a uma mola. Só que não é uma mola física. Então existe um limite em que ela consegue amassar antes de começar a rasgar e tudo mais. Mas você tem que, pegando os pedacinhos e vendo o que dá pra fazer. Só de curiosidade, eu digitei no Google se existe alguma fórmula relacionada a pão, e eu estou impressionado com a quantidade de resultados de fórmulas para fazer o melhor pão possível. Pois é. Então, a gente quer, quando a gente tá resolvendo um problema de física, é até similar a montar uma receita. Você quer uma série de procedimentos que vão te dar as contas certinhas. E muitas vezes é isso que você faz no papel só. Você chega num conjunto de contas que aproxima a realidade. E uma vez para resolver essas contas, você pergunta pro computador mesmo, porque muitas vezes não dá para resolver na mão. E computadores são muito melhores em resolver esse tipo de conta. E sem contar que computadores não precisam resolver as contas para chegar em resultados, né? Você pode fazer simulação, uma coisa chamada Monte Carlo, que é muito usado. Isso diz muito sobre como a física é feita a nível experimental, hoje em dia até mesmo a nível teórico, né? Porque muitas vezes o que a gente tem para trabalhar é um modelo. A gente sabe como que funciona certa coisa num cenário idealizado, digamos. A gente tira várias coisas que dificultariam muito a solução do nosso problema, mas a gente ainda tem uma resposta satisfatória para como aquilo age sem essas condições. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar dados a partir de uma observação do mundo real, tipo, sei lá, um banco de dados de brilho de supernovas em função do tempo. E a gente consegue colocar isso nos nossos modelos computacionais e ver mais ou menos como que aquilo se comporta, se está dentro dos nossos dados esperados ou não. E a gente descobre meio que como que isso tudo... Como que a realidade lida com o nosso modelo. Exatamente. Acho que é bem por isso aí mesmo. Por exemplo, aqui está uma forma em que o Sinapse vai para caminhos inesperados. Pois é.